pronto. Vamos ver. Pastor Yuri Gramacho, muito obrigado, amigo, pela sua participação aqui conosco. Você também é uma inspiração para muita gente. Fala um pouquinho aí como é que a gente pode traduzir o evangelho nessas multiculturas que nós vivemos na cidade. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Fala também onde você está trabalhando hoje, que eu sei que você está com a mala aí quase pronta para o Japão também. Um abraço. Beleza. Valeu, Caio. Cara, obrigado pelo convite. Sem dúvida, assim, uma iniciativa muito fenomenal, cara. Fantástica. Parabéns pelo trabalho aí que vocês estão desenvolvendo na base Gênesis. E eu tenho certeza que esse fórum aqui, cara, esse diálogo que está acontecendo aqui, está sendo muito produtivo, pelo menos para mim aqui, que estou acompanhando desde o início, está sendo uma benção mesmo, muito esclarecedor. Deixa eu perguntar para vocês aqui, estão me ouvindo bem aí? Porque a imagem para mim travou aqui, e aqui em casa de vez em quando dá uma oscilação muito louca da internet. Beleza, valeu. Tá perfeito, pastor. Falou. Então, assim, mandar um abraço primeiro aí para uma galera, né? Tem uns amigos, uma galera da minha época de JA ainda aí, um grupo chamado J Eras. Mandar um abraço aí para a galera toda que está assistindo aí. Uns amigos que trabalham fora do país também, missionários, pastor Paulo Rabelo, que está no Oriente Médio, Iago também no Oriente Médio aí. Valeu, galera. Forte abraço aí para vocês, hein? Amigos, o Caio falou um pouquinho aí daquilo que a gente vivenciou no passado, né? 5 anos na Mongólia como missionários, eu e minha família, no projeto Missionários para o Mundo. Atualmente, após eu concluir o trabalho durante esses 5 anos, nós retornamos ao Brasil. Atualmente, eu estou aqui no SALT da Faculdade Adventista da Bahia. Tenho dado aulas aí na área de missiologia, estudos interculturais, tudo que tem que ver com missões, né, de forma geral. São as disciplinas que nós estamos ministrando aqui. Mas já recebemos um chamado agora, já estamos de fato aí de malas prontas, só aguardando o visto de trabalho sair para a gente trabalhar lá na cidade de Tóquio, no Japão, né? E Tóquio, como vocês sabem, é uma megalópole. Quando você junta a grande Tóquio, né, dá mais de 40 milhões de habitantes. Então, considerando aí toda a parte aí da grande Tóquio, se torna a maior cidade do mundo. Então, de fato, são grandes desafios. E, para mim, particularmente, eu estou bebendo bastante aí daquilo que a gente tem ouvido desde o início, tá bom? Mas, sem mais delongas, me permito aqui tentar fazer um teste aqui, cara, porque, deixa eu ver aqui, ó, eu acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver, cara, se eu vou conseguir aqui, só um pouquinho, tá, galera? Eu tô com um problema que ó, não dá. Eu tô com um problema para compartilhar minha tela, que é o seguinte, o computador tá caindo, né? Infelizmente, a conexão aqui, eu tô tendo que usar o celular. Eu passei a apresentação para o celular, mas pelo que eu estou vendo aqui, ó, ele não está me dando a opção. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu passei a apresentação tanto em PDF, para tentar abrir pelo Books, quanto em Keynote também, para eu tentar abrir pelo aplicativo. Mas quando eu coloco aqui, Caio, para Pastor, se tentar você quiser, compartilhar a tela, brother, não aparece a opção. começa a sua apresentação, manda pelo WhatsApp, que eu vou tentar, então, compartilhar da minha tela, entendeu? Mandar pelo WhatsApp? Dá para mandar, porque aí eu abro a minha tela aqui compartilhada no computador e aí você taca o pau aí no som, na voz. Vamos ver se vai dar certo. Cara, mas assim, ó, eu posso fazer isso depois, eu posso levar mesmo sem apresentação, passo para você depois e você pode Tá bom? compartilhar com o pessoal depois, se quiser, Beleza, para a você gente não perder mais tempo aqui. De fica a seu boa, critério. tá Manda bom? ver. Valeu. Eu quero começar, pessoal, lendo a Bíblia com vocês, né? Porque se a gente vai falar aí, o tema da nossa apresentação, tema geral, o Evangelho e a diversidade das culturas, né? E dentro desse tema geral, a gente vai trabalhar um pouquinho 2 aspectos aí dessa comunicação do Evangelho em outras culturas, que a gente chama também de missões transculturais ou interculturais, que são os aspectos da contextualização e do sincretismo, não é? Como que a gente realiza contextualização,
mas ao mesmo tempo evita o sincretismo, se é que é possível evitar por completo o sincretismo. Então, antes da gente entrar propriamente no tema, na parte mais técnica, e eu tentar dar alguns exemplos aqui para vocês, eu gostaria de ler a Bíblia aqui para, primeiro, apresentar o fundamento bíblico desse tema, né, de forma geral. Claro, vou ler apenas um texto pelo tempo, mas eu diria que esse texto talvez seja o mais importante para nós, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 19 em diante, diz assim: Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar por todos os modos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Esse texto nos mostra essa base da contextualização, né? Paulo aqui como um modelo nessa área da contextualização. Mas esse mesmo Paulo, na mesma epístola aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 11, ele diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a gente vê aí uma tensão interessante, no sentido de eu comunicar a mensagem de forma contextualizada, mas ao mesmo tempo não perder a essência dessa mensagem nessa transmissão. Ou seja, evitando que um processo de sincretismo aconteça no processo da comunicação da mensagem. E aí vai a grande pergunta aqui desse nosso bate-papo, dessa nossa reflexão. Até que ponto nós podemos adaptar ou contextualizar o evangelho para as outras culturas sem, por outro lado, perder a essência da mensagem do evangelho do reino? Até que ponto nós podemos ir? Qual é o limite? Claro, é importante a gente primeiro definir alguns pressupostos aqui, pessoal. O primeiro pressuposto que eu quero deixar claro para vocês é sobre a contextualização. E eu quero dizer para vocês, primeiro, o que não é contextualização, tá? O que não é contextualização. Algumas pessoas, quando ouvem o termo contextualização, têm um certo receio dela. Muitas vezes porque existe um estereótipo sobre essa situação. E as pessoas entendem, muitas vezes, contextualização como se fosse um sinônimo de sincretismo. Ou seja, se eu contextualizar, eu então vou corromper a mensagem, eu vou distorcer a mensagem, eu vou perder a essência da mensagem, logo eu estarei não pregando o evangelho eterno, né? O evangelho puro e simples, né? Mas eu vou estar aí misturando, né, a mensagem com elementos que não são originais dela e, portanto, eu não estaria cumprindo a missão de Deus. Então, primeiro ponto, contextualização não é sinônimo de sincretismo. Primeiro ponto. E sincretismo, basicamente, é justamente quando você não se preocupa com alguns elementos de controle na transmissão da mensagem, onde a mensagem do evangelho, ou a mensagem cristã, como eu prefiro usar o termo mensagem do evangelho, acaba se misturando com alguns elementos da cultura local, sejam crenças, sejam valores, sejam ritos, sejam tradições, culturas, costumes de forma geral, dentro daquele arcabouço cultural. E essa mistura gera uma espécie de cristopaganismo. Ou seja, não é nem mais cristianismo, não é nem mais evangelho, nem é aquela tradição local. É uma mistura das duas coisas. E nós aqui no Brasil conhecemos bem isso. Ou você não conhece pessoas que professam ser cristãs, mas têm hábitos, costumes, práticas e até ritos que são justamente de encontro a princípios claros da palavra de Deus. A gente tem isso. A forma que nós fomos evangelizados, ou a forma que nós fomos cristianizados ou catequizados, se vocês preferem, né, utilizar
esse termo, acabou gerando esse sincretismo na nossa própria cultura cristã. E é por isso que, quando se trata de contextualização, eu não posso usar a minha cultura como padrão para medir a cultura do outro. Eu não posso usar a minha cultura, as minhas lentes culturais, os meus pressupostos, os meus hábitos culturais, como se aquilo fosse um padrão de cristianismo para o mundo inteiro. Então, o evangelho, esse é um princípio básico. O evangelho, ele é uma mensagem transcultural. O evangelho, ele em si é contextualização. Por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho é a mensagem divina traduzida em linguagem humana. Eu vou repetir. O evangelho é a mensagem divina traduzida em linguagem humana. E quando eu falo de linguagem agora, eu não estou falando apenas de linguagem oral, tá, pessoal? Eu estou falando de todos os elementos que envolvem a comunicação. Linguagem corporal, objetos, música, arte, ritos, símbolos, de forma geral. Então, dentro desse contexto, o evangelho ele não está preso a nenhuma cultura específica. O evangelho não está limitado, vou até colocar aqui, ó, no limite da tela aqui, ó. O evangelho não está limitado a uma determinada caixa cultural, onde se eu saio dessa caixa eu deixo de ser evangelho. Não. O evangelho ele encaixa, ele não está em uma caixa, ele encaixa em toda e qualquer cultura. E para que ele encaixe, é necessário eu entender o que é o princípio da contextualização crítica. O princípio da contextualização crítica. Então, Jesus é o grande modelo disso. Porque Jesus, ao vir à Terra, o Verbo de Deus, encarnou-se, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele armou a sua tenda entre nós. Ele falou a nossa língua, ele vestiu as nossas roupas. Ele utilizou os nossos símbolos. Ele utilizou a nossa linha de pensamento. Ele utilizou estratégias de ensino que eram comuns naquela época. Então, Jesus passou 30 anos da sua vida, os seus primeiros 30 anos, encarnando. A encarnação de Cristo não aconteceu apenas quando ele nasceu ali no estábulo em Belém. A encarnação de Cristo não foi simplesmente algo pontual. Ela aconteceu, iniciou ali, mas ela teve um processo de continuidade. Cristo continuou encarnando aquela realidade cultural onde ele estava inserido, no tempo e no espaço, que era a comunidade, uma comunidade essencialmente judaica, ali no início do primeiro século. Né? Então, veja, Cristo passou 30 anos se contextualizando, encarnando a cultura, e aqui eu estou agora fazendo um paralelo entre contextualização e encarnação, para que aí sim, quando ele falasse algo com significado. É por isso que as pessoas diziam, olha, ele fala com autoridade, ele não fala como os escribas e fariseus. Por quê? Se Jesus estava usando a mesma Bíblia, as mesmas escrituras, os mesmos rolos, né, da Bíblia hebraica, nosso Antigo Testamento. Porque Jesus ele não simplesmente falava o que estava escrito, ele traduzia o que estava escrito. Então, aqui, pessoal, eu coloco um princípio fundamental. Se você quiser entender o que é contextualização, você pode ler vários livros técnicos na área e encontrar definições diferentes. Eu quero até sugerir alguns livros aqui. Esse livro, por exemplo, aqui, olha, do Paul Hibbert, O Evangelho das Culturas, por sinal, de onde eu me inspirei aí para o título da palestra, é um livro que é um must read, tá? Você tem que ler esse livro aqui se você gosta dessa área de missiologia, de missões transculturais. Leia esse livro aqui, tá? Um outro livro, esse aqui, ó, um compêndio muito legal, Teologia e Metodologia da Missão. Foi um simpósio que aconteceu aqui na FADBA alguns anos atrás. Esse outro livro aqui do Carson, ó, Cristo e Cultura. Muito bom esse livro também, Cristo e Cultura, que fala da relação entre Cristo e a cultura. E assim, você vai encontrar definições as mais diversas, né, técnicas. Mas eu quero agora dar uma definição de contextualização muito simples. Contextualização é traduzir o evangelho. Contextualização é pegar a mensagem do evangelho e torná-la compreensível para o seu público-alvo, para a sua audiência.
Isso significa que você não está alterando a mensagem. Você não está corrompendo a mensagem. Você não está distorcendo a mensagem. Você está traduzindo a mensagem. Inclusive, há pessoas que fazem a seguinte separação. Não, nós podemos contextualizar métodos e abordagens, mas não podemos contextualizar a mensagem. Eu não consigo entender muito essa lógica a partir do princípio bíblico. Porque quando alguém fala isso, eu posso contextualizar, mas não posso contextualizar a mensagem. O pressuposto que está por trás dessa frase é que contextualização é alterar a mensagem. Contextualização, amigos, não é alterar a mensagem. Contextualização, do ponto de vista bíblico, missiológico, é traduzir a mensagem. É traduzir a mensagem. Agora, há uma frase de um autor chamado Andrew Walls, que ele diz o seguinte: política é a arte do possível, tradução é a arte do impossível. Ou seja, toda vez que você traduz algo, é óbvio que há um risco de perda de seu significado, seja de seus significados denotativos, porque você não encontra muitas vezes um paralelo equivalente absoluto numa outra língua, ou numa outra tradição, numa outra cultura, ou porque muitas vezes você pode traduzir, mas existem significados conotativos naquela outra cultura que você desconhece. Então a mensagem pode chegar com ruídos. Mas veja, contextualizar é traduzir. Então, quando eu contextualizo a mensagem, eu não estou alterando a mensagem, eu estou traduzindo a mensagem, eu estou tornando-a compreensível. Foi o que Jesus fez. Jesus, quando falou para um grupo de agricultores, ele disse: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. Quando Jesus falou para uma mulher, uma dona de casa, ele disse: olha, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que perde uma dracma ali em casa. Quando ele falou para pescadores, ele disse: olha, o reino dos céus é semelhante a alguém que lança sua rede ao mar. Então, veja, Jesus estava contextualizando a mensagem, pessoal. Não era só uma questão de método, ele estava contextualizando a mensagem no sentido de traduzi-la para as pessoas, torná-la compreensível. No passado, eu usei muito a seguinte frase: nós precisamos tornar o evangelho relevante para as pessoas. Você já disse isso? Eu já disse isso. Por que hoje eu não digo mais isso? Por que eu não digo mais isso? Porque eu cheguei a uma conclusão. O evangelho em si, ele é relevante. Quando eu digo em si, eu estou falando a essência da sua mensagem, da sua proposta, do seu objetivo. Então, o evangelho em si, ele é relevante. Então, não tem nada que eu faça que adicione ao evangelho para que ele se torne relevante. Ou não tem nada que eu tire do evangelho para que ele agora se torne relevante. Não, o evangelho em si, ele é relevante. Agora, o que eu preciso fazer é torná-lo compreensível. Eu não preciso mais tornar o evangelho relevante porque ele já o é. O que eu preciso fazer é tornar o evangelho compreensível. Porque, amigos, se as pessoas não compreenderem a mensagem do evangelho, como elas reconhecerão a sua relevância? Esse é o grande ponto. Então, eu não preciso tornar o evangelho relevante. Agora, eu preciso traduzi-lo para que ele, então, torne-se compreensível. E uma vez compreensível, as pessoas agora sim poderão dar uma resposta a ele, seja positiva ou negativa, seja aceitando ou negando. O que eu não posso é simplesmente imaginar que as pessoas vão entender o evangelho se eu pregar o evangelho utilizando o meu framework, a minha moldura cultural. Porque você aí sim vai transmitir a mensagem com muitos ruídos. Então, como é que eu prego, por exemplo, o evangelho para um budista? Só um exemplo aqui. Eu tinha imagens aqui, uma pena que vocês não vão ver, de contatos que eu tive com budistas na Mongólia. Eu trabalhei na capital da Mongólia, né? A gente está falando aí de retratos urbanos, na capital da Mongólia, Ulaanbaatar. Encontros que eu tive com monges budistas, conversas, né, com pessoas na Tailândia, né, com muçulmanos ali na Indonésia, o maior país do mundo, algumas oportunidades que eu tive dessa comunicação. Então, como é que eu vou, por exemplo, falar para um budista a seguinte frase: Jesus veio te dar vida eterna? Você acha que para eu traduzir o evangelho aí, basta eu aprender a língua dele? Vou aprender a língua mongol. Eu falo mongol. Aí quer dizer que agora eu vou simplesmente pegar essa frase e vou dizer em mongol: Jesus veio te dar vida eterna.
Ou então aprendo tailandês e agora falo para o monge lá, ó, Jesus veio te dar vida eterna. Isso não significa que eu traduzi o evangelho só porque agora estou usando a língua dele. Isso não tem que ver com contextualização, simplesmente só pegar de uma língua e traduzir para outra. Por quê? Porque na mentalidade budista, existe um pressuposto básico, né? A primeira nobre verdade do budismo, ensinada por Siddhartha Gautama, o Buda histórico, resumindo, né? Vida é igual a sofrimento. Então, se eu digo que Jesus veio te dar vida eterna, você, com um pressuposto, uma cosmovisão budista, você interpreta a realidade dentro desse arcabouço, desse pressuposto teológico, no caso. O que você vai entender se eu falar que Jesus veio te dar vida eterna? Você vai entender que Jesus veio me fazer sofrer eternamente, porque na sua cabeça, vida é igual a sofrimento. Então, eu tenho que entender primeiro aquele indivíduo, eu tenho que entender que ele enxerga o mundo da seguinte forma: você está preso num ciclo, que é a samsara, né? O ciclo da samsara é justamente o mundo da ilusão. Então, a samsara é o ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento. E o indivíduo está preso ali. Isso é vida. Vida é sofrimento. Então, o indivíduo, ele não quer viver, porque vida para ele é aquela prisão. Ele quer deixar de viver. E deixar de viver não é morrer, tá? Deixar de viver na cabeça do budista é deixar de existir, é escapar da samsara. Porque morte na cabeça de um budista não significa o fim, significa um recomeço. Então, quando o cara está morrendo, ele pensa assim, ó, poxa, vai começar tudo de novo, que droga, vou sofrer tudo de novo que eu sofri nessa vida, agora de novo. Então, ele quer escapar da vida, ele quer escapar do sofrimento. Então, eu não posso pegar a mensagem do evangelho e entregar para uma pessoa dessa, entregar a mensagem com o mesmo pacote que eu uso. Eu tenho que pegar o conteúdo da mensagem e colocá-la dentro de um outro pacote, para que a mensagem seja traduzida e, portanto, compreendida dentro daquela realidade. Então, ao invés de eu dizer Jesus veio te dar vida eterna, eu poderia dizer, olha, Jesus veio te libertar da samsara. Em outras palavras, ele vai entender o quê? Jesus veio me libertar do sofrimento. E a partir dali eu iniciaria um diálogo. Então, amigos, contextualização não tem que ver com tornar o evangelho relevante. Nada que nós façamos tornará o evangelho relevante, porque o evangelho já o é relevante. Nós, como igreja e como discípulos, precisamos ser relevantes no mundo. Ok? Como igreja, como comunidade de fé e como comunidade missional, e como discípulos individuais, nós precisamos ser relevantes no mundo, assim como Cristo o foi, através de um método encarnacional, misturado com a comunidade, como fermento que se mistura na massa e leveda toda a massa. Mas, em relação ao evangelho em si, ele já é relevante. O que eu posso fazer é traduzi-lo, ou seja, torná-lo compreensível. Então, como é que eu traduzo o evangelho para um budista? Eu dei um exemplo aqui, obviamente, extremamente superficial. Como é que eu traduzo o evangelho para um muçulmano que mora aí em São Paulo? Como é que eu traduzo o evangelho para um japonês aí do bairro da Liberdade, Caio? Como é que eu traduzo o evangelho para um adepto de uma religião de matriz africana que adora e reverencia orixás? Como é que eu traduzo o evangelho para essas pessoas? Ou eu falo do meu jeito e elas que entendam, elas que se virem para entender? Será que foi isso que Jesus fez? A vinda de Jesus, para mim, é o modelo perfeito da contextualização. Porque foi o verbo divino, a mensagem divina sendo traduzida em linguagem e em carne humana. Então, tradução do evangelho não tem que ver apenas com aquilo que você prega, mas também com aquilo que você vive. E aí, pessoal, entra o aspecto da contextualização e do sincretismo. Até onde eu posso traduzir o evangelho? Até onde eu posso contextualizar a mensagem e os meus métodos, ou seja, traduzir a mensagem para que as pessoas entendam, mas ao mesmo tempo eu não perca a essência dessa mensagem. Né? Em inglês a gente tem uma expressão water down, ou seja, tipo colocar água, né? Aguar a mensagem, deixar a mensagem aguada, né? Ou seja, perdendo a essência da mensagem, porque aí você não está mais pregando o evangelho, a essência dele está perdida. Então, como é que eu encontro esse equilíbrio aí nessa tensão entre contextualização e sincretismo? Primeiro ponto, pessoal, é importante a gente entender que na relação entre evangelho e cultura, e vejam, existe uma relação dinâmica entre evangelho e cultura.
Não existe evangelho, amigos, no vácuo cultural. Não existe. O evangelho ele não atua num vácuo. O evangelho ele atua dentro de contextos culturais específicos, ok? Dentro de contextos culturais específicos. Foi assim no primeiro século, é assim hoje e continuará sendo depois, tá? Esse, pelo menos, é o princípio que deveria ser seguido. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre a realidade, ou seja, o ideal combina com o real, né? Com o que nós vemos. Então, veja, dentro dessa relação dinâmica de tensão, e quando eu digo tensão, não tem que ver com o aspecto pejorativo da palavra, tá? Tensão só no que diz respeito à dinâmica entre evangelho e cultura, três formas de relacionamento você precisa entender aí que existem, que ocorrem de forma intercambiável ao mesmo tempo num processo dinâmico, que é a relação do evangelho na cultura, é o evangelho na cultura, ou seja, o evangelho atuando na cultura, utilizando elementos da cultura como pontes de comunicação, ok? Não apenas da língua, mas ritos, tradições, costumes, música, arte, tudo que existe naquela cultura que não vai de encontro ao princípio do evangelho, ao princípio bíblico. Tudo que existe naquela cultura e que se harmoniza com a Bíblia, que pode e deve ser usada como uma ponte de comunicação na tradução da mensagem do evangelho para aquele povo. Todas as pessoas têm o direito de ouvir a mensagem do evangelho, não apenas na sua própria língua, como também dentro da sua realidade cultural. O evangelho, volta a dizer, não é refém de nenhuma cultura. Pelo contrário, ele essencialmente é uma mensagem supracultural, porque ele vem de Deus, mas ele foi traduzido em linguagem humana para ser pregado para quem? Para todos os povos. Portanto, ele é uma mensagem supracultural e transcultural. Portanto, ele encaixa em toda a cultura. Então, o evangelho na cultura, primeira relação aí nessa dimensão entre evangelho e cultura. Evangelho na cultura, atuando na cultura, utilizando a cultura, ok? Segundo ponto, evangelho versus a cultura. Ou seja, por mais que você tente tornar o evangelho compreensível, em um primeiro contato, você tem que estabelecer pontes de comunicação com aquilo que há em comum, obviamente. O evangelho em si, ele também é uma mensagem contracultural, ou seja, ele vai desafiar toda e qualquer cultura, inclusive a nossa. E quando eu falo de cultura, não estou falando apenas de cultura secular, eu estou falando também de cultura religiosa. Então, é muito comum os missionários, ao chegarem num contexto além-mar, quererem colocar o evangelho só para bater na cultura dos outros. Eu acho que nós poderíamos e precisaríamos e deveríamos ser um pouco mais críticos com a nossa própria cultura, analisar os nossos próprios pressupostos. E quando eu falo de pressupostos agora, é de forma geral, é a nossa cosmovisão de forma geral, onde nós estamos inseridos, a qual muitas vezes nós nem sequer temos consciência da mesma, porque a cosmovisão ela lida com seus pressupostos mais básicos. Então, as suas crenças, os seus valores e os seus comportamentos estão diretamente ligados com a sua visão de mundo, com a maneira que você interpreta a realidade. Então, muitas vezes, eu olho para a cultura do outro, mas não olho para a minha própria cultura, para os meus próprios pressupostos, que podem, inclusive, atrapalhar na minha leitura da Bíblia. A minha cosmovisão pode ser uma barreira na compreensão plena da Bíblia. Então, muitas vezes eu estou dizendo que algo na cultura do outro está errado, não porque é algo realmente bíblico, mas é porque é algo que está contrário ao meu contexto cultural. Ou seja, eu estou pregando o evangelho ou estou pregando o meu cristianismo? O que é que eu estou pregando para aquela pessoa? É o meu evangelho ou eu estou transferindo a minha cultura para aquelas pessoas? Então, veja, pessoal, o evangelho, pregação do evangelho, num contexto transcultural, onde é necessário contextualização, e não precisa você cruzar o Atlântico para isso, numa grande cidade, em qualquer grande cidade, você vai encontrar esse contexto transcultural, não apenas de grupos étnicos e religiosos distintos, mas de tribos urbanas, onde você vai ter que traduzir a mensagem, traduzir o evangelho e traduzir os seus métodos e abordagens. O evangelho não é essa comunicação, não é você pegar uma árvore de um lugar, tirar aquela árvore pela raiz e plantar em outro lugar. Não vai dar certo. O evangelho é uma semente. Que você pega aquela semente, planta num determinado solo e aquela semente vai crescer e se nutrir daquele solo. É por isso que eu não posso simplesmente associar de forma inseparável evangelho com a minha cultura ocidental.
Porque a minha cultura é limitada para interpretar e para compreender todas as nuances do evangelho. Tem muita coisa no evangelho que a gente passa batido, sabe por quê? Porque as nossas lentes culturais embaçam a nossa compreensão e nós não conseguimos ver coisas que, por exemplo, para um mongol é muito claro, é quase intuitivo. Percebe? Para um muçulmano, o cara olha e ele entende claramente. A gente não, às vezes a gente tem que ficar fazendo exegese para compreender o contexto e tal. Por quê? Porque são outras lentes, né? São outras lentes. Então, evangelho na cultura. Evangelho ali plantado naquela cultura, utilizando os elementos. Segundo, evangelho contra a cultura, ou seja, o evangelho desafiando aspectos da cultura que são contrários ao princípio bíblico. E não existe, amigos, nenhuma cultura no mundo, quer no Ocidente, quer no Oriente, por mais cristão que seja um país, não há nenhuma cultura 100% boa nem 100% má. Toda cultura tem seus aspectos positivos e belos, e que são conciliáveis e harmonizam-se com os princípios bíblicos, e toda cultura tem aspectos que precisam ser questionados e desafiados e transformados, inclusive a nossa. Tá? Mais uma vez, eu destaco esse ponto. Então, o evangelho contra a cultura, por fim, o evangelho transformando a cultura. O evangelho agindo naquela cultura, transformando a cultura. Muitas vezes, não necessariamente removendo algo ou introduzindo algo, mas ressignificando alguns aspectos daquela cultura. Vou dar um exemplo. João no evangelho de João, no seu próprio evangelho, né? João introduz o evangelho dizendo, no princípio era o quê? O logos, o verbo logos. João usa um termo grego. E a pergunta é, aquele termo grego foi um termo criado? Era um termo que estava num vácuo cultural, religioso, teológico? Ou ele estava inserido dentro de um contexto de tempo e espaço cultural específico? Claro. Então, quando você analisa etimologicamente o termo que João utilizou ali para se referir a Cristo, logos, ele aparentemente tem sérios problemas que poderiam gerar um sincretismo. Mas o que é que João fez? João pegou aquele termo, que tinham também conotações de cunho pagão, mas ele ressignificou o termo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele partiu do conhecido para o desconhecido, ok? Então, nesse processo, pessoal, de contextualização, eu não sei, Caio, quanto tempo mais eu tenho aí, amigo? Me diga e eu me adapto aqui. Brother, Já dependendo estourou? aqui do nosso interesse, você pode passar horas aí, Já mas estourou? 5 minutos, pode ser? Beleza, pode? Perfeito. Fechou. Perfeito. Então, amigos, no que diz respeito à relação da contextualização com o sincretismo, você tem 3 respostas possíveis, tá? 3 respostas possíveis, pelo menos, tá? Porque, veja, você se depara com uma realidade cultural que é diferente da sua, e você vai entregar o evangelho àquela realidade. Então, a pergunta é, o que essas pessoas vão fazer com seus antigos hábitos e costumes, uma vez que elas conheçam o evangelho? Você só tem 3 alternativas. Ou você não contextualizar nada, a não contextualização, você rejeita a contextualização, porque você diz que se você contextualizar, você vai perder sua identidade. E aí você nega a contextualização completamente, ignorando que contextualizar não é mudar a mensagem, mas sim traduzi-la. Você nega a contextualização. E aí você remove todo o arcabouço cultural daquele povo. Não existe cultura no vácuo. Então, obviamente, você tem que colocar alguma coisa ali. Você tem que substituir. Você vai substituir com o quê? Com a sua cultura. O que é que você vai gerar com isso? O que é que você vai gerar com isso? Você vai gerar pelo menos 3 coisas. Olha as implicações de você não contextualizar e impor a sua cultura sobre o outro de forma etnocêntrica. Primeiro, você vai fazer com que o evangelho seja percebido como algo estrangeiro, ou seja, ele vai ser estranho, ele vai ser um intruso naquela realidade. Então, muitas pessoas vão rejeitar o evangelho não pela sua mensagem, mas pela aparência estrangeira que você deu a ele. Ou seja, a pessoa não está compreendendo. Na verdade, ela não está sendo evangelizada. Ela nunca ouviu o evangelho, porque o evangelho não foi traduzido para ela. Então, você gera uma rejeição, porque a imagem que você vai transmitir do evangelho é de um evangelho estrangeiro. Segundo ponto, você vai gerar sincretismo. Sabe? Quando você não contextualiza, é certo que vai gerar sincretismo. Sabe por quê? Você remove as tradições, os ritos, a música, a arte, a roupa, tudo da pessoa e coloca a sua. Né? Agora você tem um padrão, é o padrão adventista, é o padrão cristão ocidental. Aí você passa para a pessoa ali. E o cara vai e aparentemente obedece. Mas, amigo, é uma obediência fingida.
O que acontece quando você não raciocina junto com as pessoas por que eu devo abandonar algumas coisas e utilizar outras? Quando eu não uso a contextualização crítica, o que é que eu gero? As pessoas continuam seguindo as mesmas práticas por baixo do pano, underground, né? E essa prática underground, ou seja, na igreja no sábado ele é uma coisa, durante a semana ele é outra, em casa ele é outra. Ele continua praticando as mesmas coisas. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Então, você cria um cristopaganismo, porque a médio e longo prazo, esses hábitos, esses costumes que não foram discutidos e foram removidos arbitrariamente, sem a participação da comunidade, continuam sendo seguidos e, com o tempo, eles se misturam, gerando sincretismo, gerando cristopaganismo. Segunda alternativa é você, sendo muito ingênuo, achar assim, tudo na cultura é bom, e aí você aceita tudo na cultura. Você não confronta nada em relação àquela cultura. Tudo é bom, tudo é bom, tudo é maravilhoso. O cara usa droga, não tem problema. O cara pode continuar usando droga. Tá entendendo? Estou usando o extremo, obviamente, aqui, né? E você aceita tudo daquela cultura, daquela determinada cultura. Normalmente, essas pessoas respeitam a herança cultural dos outros, essas pessoas valorizam a cultura do outro. Mas se você simplesmente engole o mosquito junto com o camelo, porque tem gente que coa o mosquito e engole o camelo. É o pessoal da primeira linha que eu falei agora, que não analisa. Coa o mosquito e engole o camelo. O pessoal da segunda linha engole o mosquito com o camelo. E mais alguns insetos, talvez. Então, você aceita tudo, e o que você faz? Normalmente, você criou um neopaganismo, porque você não deu condições àquela pessoa para distinguir a peculiaridade do evangelho diante daquela tradição, ou daqueles costumes, valores, crenças e princípios que ele tinha. Então, você misturou as duas coisas, tá? E você tem a terceira opção, que é a contextualização crítica. Ou seja, que é lidar com aquela realidade. E, em resumo aqui, como é que nós podemos desenvolver a contextualização crítica? Mais uma vez, leia os livros do Paul Hibbert. Esse livro que eu citei, Evangelho e a Diversidade das Culturas, o título original dele é Anthropological Insights for Missionaries, mas tem a tradução em português. Você tem livros do Charles Kraft, também, Appropriate Christianity, você tem Christianity in Culture, você tem Issues in Contextualization, você tem vários livros, você tem livros do David Hasselgrave, você tem livros do Scott Morrow, você tem um livro muito bom, por sinal, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Gayle Van Reenen, que é um livro chamado Contextualization and Syncretism, Navigating Cultural Currents, contextualização e sincretismo, navegando pelas correntes culturais. Exatamente essas duas relações. E a contextualização crítica, basicamente, pessoal, são 4 passos. Primeiro passo é você, junto com aquela comunidade, ter a consciência que o evangelho ele deve penetrar em todas as áreas da vida. Em todas as áreas, no trabalho, no relacionamento da família, na sua diversão, na arte. O evangelho ele se insere na cultura, como o fermento se insere na massa. Então, o evangelho está presente, tem que se inserir. Então, o primeiro passo é, junto com a comunidade, despertar essa awareness, né? Essa consciência de que o evangelho deve estar presente em todas as áreas da cultura. E não ser simplesmente algo assim, um objeto religioso, né? Que eu uso num dia específico, num local específico, e durante a minha vida, o evangelho não... Na minha vida, durante a semana, eu não utilizo. Então, primeiro ponto, despertar essa consciência. Segundo ponto, você senta com aquela comunidade local e você discute aspectos daquela cultura. Eles vão explicar para vocês aspectos daquela cultura. Por exemplo, ele vai falar sobre uma cerimônia de casamento. Por que que aqui na Índia as mulheres usam vermelho ao invés de branco? Porque branco é símbolo de luto, ele vai te dizer, né? Então, branco aqui a gente não combina, então começar a ouvir. Essa fase é para você entender, compreender junto com a comunidade os seus próprios elementos culturais, mas você não vai avaliá-los ainda, você não vai criticá-los, você não tem condições, é simplesmente para compreender, para entender. Tem uma frase do Ganun Diop, que ele diz o seguinte, compreender para ser compreendido é a chave de todo verdadeiro testemunho. Então, antes de querer ser compreendido, você precisa compreender o outro. E você precisa se compreender também, tá? Segundo passo, senta para compreender junto com a comunidade os seus elementos. Terceiro, você vai para a Bíblia. Você vai para a Bíblia, para que você possa, através da exegese da Escritura, estabelecer pontes hermenêuticas. Você estuda aqueles temas bíblicos com a comunidade e permite que a própria comunidade reflita sobre eles também. Ok?
A própria comunidade, ela não é apenas autogovernável, autossustentável e autopropagativa. Ela também precisa ser autoteologável. Nós precisamos estimular as pessoas também a refletirem sobre a Bíblia dentro do seu contexto específico, ok? Ela precisa ser autoteologável também. Então, você eleva a consciência do evangelho presente em todos os aspectos da vida, primeiro passo. Segundo, você faz uma exegese da cultura local, sem avaliar, simplesmente para compreender, é uma análise, exegese da cultura local. Terceiro, você faz uma exegese bíblica, fazendo essa ponte hermenêutica entre aquela realidade cultural e o princípio bíblico. E, por fim, junto com a comunidade, você dá uma resposta crítica, ou seja, você literalmente avalia, com a luz que eu tenho sobre essa cultura e a luz que eu tenho da Bíblia, o que eu posso utilizar, o que eu preciso remover e o que eu preciso ou posso ressignificar para que o evangelho não seja percebido como uma mensagem estrangeira, colonizadora, imperialista ou coisa do tipo, mas que o evangelho seja entregue para aquelas pessoas como ele de fato é, a mensagem divina em linguagem humana e na linguagem daquela pessoa. E para concluir, eu concluo com uma frase que foi inspirada numa frase do Charles Kraft, mas eu modifiquei um pouco. A frase do Charles Kraft é: precisamos ser ao mesmo tempo biblicamente fiéis e culturalmente apropriados. Tudo. Porque nem sempre o que é apropriado é relevante. Às vezes o que é apropriado é justamente irrelevante naquele contexto. Então, a frase que eu digo é: nós como igreja precisamos ser ao mesmo tempo biblicamente fiéis e culturalmente relevantes. Quando fizermos isso, de fato, aí cumpriremos o nosso papel e manteremos a nossa identidade como povo remanescente, a nossa origem profética, nossa mensagem profética e nossa missão profética, que é de levar o evangelho a todos os povos. Amém, pastor Yuri. Deus seja Desculpa louvado aí, acho que pelo eu me ministério, empolguei um cara. pouquinho. Não, cara, se você acompanhar aqui o chat, ou também até no Facebook, o pessoal está pedindo mais aqui, está pedindo até uma vigília com você aí. O É pessoal comentou fantástico. aí que eu deveria ter bagunçado o cabelo, seguindo a dica aí do BJ. O máximo que eu posso fazer é bagunçar a minha barba, entendeu? Barba, né? Amigo, sensacional, muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida é uma inspiração. O pessoal está pedindo aqui as suas redes sociais. Tá, é Yuri Gramacho, YURE, o meu Yuri esse com E no final, né? Yuri Gramacho, macho mesmo com CHO, né? Macho aí até no Acho de nome. verdade. Então, Yuri Gramacho, Yuri Gramacho, Instagram e Facebook, acho que o YouTube também. O YouTube é aos poucos, mas tem algumas coisas legais. Eu tenho um blog chamado O Diário de um Missionário. Tá bem desatualizado, tenho que confessar aí. Quando eu comecei a estudar agora aí, o Paulo é meu colega aí no doutorado, começou a estudar, eu estou devendo um monte de requisito, não quero nem pensar nisso agora. Então eu tive que dar uma parada no blog, mas você pode, quem tiver interesse, pode dar uma olhada lá e ver mais ou menos como é que foi nossa jornada aí da vinda do Brasil até a Mongólia e as experiências que a gente vivenciou ali. Maravilha, amigo. Depois passa para mim aqui no WhatsApp todos esses livros que você falou depois, eu soltar para a galera aí, para a gente crescer mais nesse assunto, tá bom? E vou passar a apresentação também, que é basicamente assim, tem muita Beleza. imagem e tal, mas de qualquer maneira a galera vai ter pelo menos Perfeito. um resumo aí daquilo que eu falei. Show de bola. Valeu, moçada. Um Yuri, abraço. Tamo muito junto. obrigado. Deus abençoe, viu?